E essa é uma das coisas que eu acho muito bonitas no mercado financeiro. Porque você não vai ver um faxineiro operando um coração melhor do que um cirurgião. Você não vai ver um faxineiro construindo um prédio melhor do que um engenheiro. Mas você pode ver um faxineiro com habilidade comportamental adequada, com resultado de longo prazo, melhor do que de um economista, de um executivo. Desde que ele se mantenha no mercado durante bastante tempo. Então, o que eu acho que o pessoal em casa tem que conseguir fazer é dar um jeito de se manter investidor pelo maior prazo possível. E pensando nisso, né, você falou do dividendo, é uma coisa muito interessante que é uma cachaçinha do investidor, né? Se está caindo lá a cada período, fundo imobiliário todo mês, por exemplo, por mais que a cota esteja caindo, o cara se mantém motivado porque ele vê a recompensa aparecendo. Sim. Ele vê, nossa, agora eu consigo comprar esse fluxo de caixa por um preço ainda mais baixo. Isso mantém um cara investidor Sim. por longo prazo. Deixa eu defender a hipótese do Perini aqui. O Perini basicamente diz o seguinte, cara, muitas vezes o comportamento ele é mais decisivo do que o conhecimento técnico para o investidor. Uhum. Então, é comum você ver alguém que não sabe nada, mas deixou de investido para sempre, chega lá no final e descobre que tem muita grana. E pessoas são metidas inteligentes, querem fazer um monte de coisa e fazem besteira, né? Então, o Perini contou o caso do Ronald Reed. Esse cara, ele é um cara que ele foi do exército, ele lutou, ele foi faxineiro, mecânico, foi zelador. Aí o cara morreu lá com 95 anos, descobriram que o cara tinha 8 milhões de dólares. 92. Isso. 92? E aí descobriram que ele tinha 8 milhões de dólares guardados. O cara que foi zelador, ele trabalhou em coisas onde o salário médio é muito baixo, é muito Sim, abaixo da média. sim. E o cara tem um dinheiro que a maioria não tem, né? E ele não era um cara então que sabia fazer dinheiro. Ele não era um cara. Ele é um cara que sabia gerenciar dinheiro, no máximo, e tinha um bom comportamento. Aí você tem um outro cara chamado Jesse Livermore. O Jesse Livermore, ele tem uma história fantástica. Com 14 anos de idade, o cara saiu de casa. Com 5 dólares. Imagina o cara com 5 dólares saindo de casa com 14 anos de idade. Aí esse cara virou um trader. O cara era muito bom, muito inteligente. Esse cara, com 30 anos de idade, ele tinha quase 3 milhões de dólares, que a valor de hoje deve trazer algo próximo de 30 milhões de dólares. Aí veio a crise de 29. Aí em 28 ele apostou contra a crise de 29, né? Ou seja, apostou ao contrário. Ele transformou esse dinheiro em mais de 100 milhões de dólares. Ele virou um dos homens mais ricos da época. Meu Deus. E aí o que aconteceu? Ele ganhou dinheiro, perdeu. Ganhou dinheiro, perdeu. 4 vezes na história ele ficou multimilionário e perdeu. Aí no final da vida, o que aconteceu? O cara tava sem dinheiro nenhum, ficou em depressão e se matou. O cara que sabia fazer dinheiro, sabia investir, mas no final das contas, cara, não teve o comportamento para poder gerenciar isso. E tem um outro cara também. Tem outro cara que chama Sammy, era um cantor. O cara, pô, incrível, artista incrível, ficou super famoso lá na década de 40, 50. O cara ganhava 1 milhão de dólares, às vezes por turnê, numa época onde, pois, aqui valia muito mais. Uhum. Esse cara era muito famoso, muito rico. Cara, ficou super admirado por todo mundo. Aí chega uma hora que ele precisava fazer uma cirurgia, que ele tava com um tumor no pescoço. Nas cordas vocais, será? E aí ele precisaria fazer cirurgia sob o risco de perder ou alterar as cordas vocais. E ele ganhava dinheiro com isso. Ele pensou assim, não posso fazer isso. Porque se der algum problema, esse é o meu ganha-pão. E ele não tinha nenhum dinheiro guardado. Nossa. E aí, esse cara não fez a cirurgia, passou um tempo e ele morreu por causa da cirurgia que ele não fez. E ele não fez a cirurgia porque ele não tinha dinheiro para poder correr esse risco, digamos assim, de se curar. Então o que a gente vê em comum dessas histórias? Bicho, cada um era bom no negócio. No final das contas, quem se deu melhor foi o cara que tinha um bom comportamento com o dinheiro. Então o bom comportamento, cara, eu acho que é o que geralmente falta para os investidores, seja aqueles com muito conhecimento ou com pouco conhecimento. Então você vê um monte de gente que às vezes não fala bonito, mas tá lá todo mês investindo. E aí quando eu olho para alguém que quer ser um investidor por toda a vida, a gente precisa gerar algum tipo de estímulo para que essa pessoa se instigue a manter um bom comportamento no tempo. E aí o que eu descobri que gera esses pequenos estímulos são os dividendos. Não é assim como o Leandro, eu também não acho que dividendo, tecnicamente falando, é a coisa que mais vai te enriquecer. Pelo contrário, você vai tirar do preço da ação e muitas vezes é melhor que a empresa reinvista nela mesma. O ROI vai ser maior. Eu lembro do Facebook lá com ROI de 25% e falava, não, reinveste nele mesmo. Vai pagar dividendo por quê? Para eu comprar tesouro direto? Para eu comprar um fundo imobiliário que é um bom investimento, pagando 13, 14% de yield? Não, cara, eu quero que você invista. Só que no final das contas, o dividendo tem um efeito psicológico. Toda vez que ele cai na conta, é um estímulo para você e te incentiva a continuar, ativa coisa no seu Sim. cérebro. Né? Mas você acha que é possível substituir a dopamina de comprar alguma coisa, tipo, gastar dinheiro com tipo, gastar o dinheiro comprando uma ação e recebendo uma parada? Porque assim,
Hoje a galera também, eu acho que ela não consegue ter o racional de investir o dinheiro e ganhar o seu dividendo, porque ela tem uma cabeça talvez muito consumista. Às vezes ela quer a satisfação de comprar alguma coisa. O que vocês acham? Se pega aquele livro O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, né? Ele fala que você não consegue acabar com o hábito. Ele coloca que o hábito ele tem 3 fases, né? É uma deixa, por exemplo, receber o pagamento mensal, uma rotina, aí você vai andar no shopping para consumir alguma coisa, e a recompensa, que é se sentir bem com aquilo, né? Os hormônios da felicidade lá entrando no seu cérebro porque você foi e gastou. Então ele fala que a deixa você não consegue eliminar, mas você consegue mexer nessa rotina, a ponto de ativar a mesma recompensa, você se sentir feliz no final. Então no livro ele dá o exemplo de uma pessoa que fuma e substitui aquilo por exercício, por academia, por exemplo. E aí ele até mostra como a mudança de alguns hábitos muda a vida toda. Ele chama aquilo de hábitos angulares, né? Porque o cara começa a se exercitar. Então, porque ele se exercita, ele come melhor. Porque ele se exercita e come melhor, ele emagrece. Aí ele fica com uma autoestima mais elevada. E ele se veste melhor por conta disso, porque ele está se sentindo mais bonito. Aí na empresa o pessoal olha para ele de outra forma, ele é promovido. Então, uma pequena mudança é uma alavanca para mudar a sua vida inteira. E eu acho que investir é isso também. Então dá para você mexer nessa parte da rotina. Se você recebe, gasta tudo e se sente feliz, agora você pode receber. Continua gastando, mas uma parte da rotina investe no começo do mês e se sente feliz. Ao ver aquele patrimônio crescendo, mas para isso o mercado tem que colaborar, nem sempre ele colabora. Ou ao ver aquilo começando a gerar um fluxo de caixa para você. Como é o caso do dividendo, que é a defesa do Thiago, dessa tese que ele falou, olha, o dividendo é interessante por isso. Mas eu não acho que é só por isso que o dividendo é interessante, porque até citando o exemplo do Mark Zuckerberg, será que ele teria enfiado bilhões de dólares no metaverso se ele tivesse menos dinheiro em caixa? Porque o Peter Lynch fala isso, ele fala que a empresa que tem muito dinheiro tem uma tendência muito grande a desperdiçar esse dinheiro. Nós já fizemos isso aqui. Se a gente tivesse menos dinheiro, teria feito menos projetos errados, às vezes. Sim. Então, hoje eu penso, ó, é bom distribuir alguma coisa, porque se você tem uma escassez, entre aspas, de caixa, sempre há escassez, né? Porque não tem dinheiro infinito. Mas se você tem menos recursos, você escolhe priorizar aquilo que é mais interessante para a empresa e não tentar abraçar o mundo com aquilo. Como o Zuckerberg tinha muito caixa, ele foi nessa aventura. Acho que se tivesse menos caixa, talvez não tivesse ido. E teria sido melhor para o Facebook nesse episódio específico. Não dá para generalizar que vai ser sempre assim. É, eficiência é igual papel higiênico, né? Quanto menos papel higiênico tem no banheiro, mais eficiente. Não é? Mas não é. Que analogia elegante, cara. Não, mas foi boa essa, Mas não é realmente. incrível? Quando, cara, você Ou chega lá e senão fala, não vai "Putz, ficar perfeito. cadê o papel?" Cara, você dobra ele umas 50 O vezes. negócio vira um origami. Não é? Você faz um origami de papel higiênico e funciona. É igual dinheiro. Se você tem um pouco de dinheiro, você vai fazer a mesma coisa com dinheiro. É porque, tipo, o hábito das pessoas também sei lá, é melhorar na carreira, dobrar o salário, mas aí, tipo assim, o estilo de vida meio que é o mesmo, o déficit na carteira é o mesmo. Tipo, o cara consegue dobrar o salário e não consegue É muito fácil, dobrar o né, dinheiro na cara? conta, né? Subir, a gente falou isso muitas vezes no Primocast, que é muito fácil você subir o nível de vida, né? Uhum. Cara, é muito É, fácil. agora, Porque você o- até usa isso como motivador pra fazer alguma coisa pra conseguir ganhar mais dinheiro. Então você vê normalmente as pessoas criando todas aquelas expectativas e ambições antes de fato ganhar o dinheiro pra materializar tudo aquilo. O cara já sabe o carro que ele vai comprar, tá vendo a casa na Europa, sabe tudo sobre aquilo. Aí quando ele ganha o dinheiro, ele só começa a materializar tudo aquilo e cria novas expectativas pra conseguir continuar indo pra frente, né? É verdade. Cara, tem dois pontos que eu queria pegar aqui. Primeiro, o Perini falou sobre o hábito, né? É um baita livro, aliás, e essa lógica é muito interessante, né? E quando a gente olha, por exemplo, para o cigarro, né? Que o Perini falou, você vai ter a deixa, você vai ter a rotina e a recompensa, né? Então a deixa vai ser qualquer coisa para quem fuma, né? Quer um Gradinho, café? lá. No bom início o demais. cara tá estressado, ou ele, pô, casa bem com uma cervejinha na sexta-feira. A mão tá sem fazer nada, cara. A mão tá sem fazer nada. Pode ser. Qualquer coisa é desculpa, né, cara? Aham. Então, assim, você sempre vai ter uma deixa, né? A deixa é o café, almocinho, agora, né? Um cigarrinho. cigarrinho. Resenha, porra. vamos fazer uma resenhazinha. Qualquer coisa no cigarrinho. Aí você começa a criar esse gatilho. Gatilho é qualquer coisa. Né? Aí você tem a rotina, que é você acender o cigarro. Que agora não é mais acender o cigarro, né? É botar na tomada o negócio, sei lá como que é. Isso. Tem um monte de coisa assim, né? Podzinho aí, podzinho. Um podzinho, essas coisas. Aí você tem a recompensa que é a nicotina. E a nicotina, cara, ela ativa um monte de coisa dentro de você. Só que quanto mais você bota de nicotina pra dentro, mais nicotina você precisa. Então você vai criando um hábito que vai ficando cada vez mais viciante. Só que você
olha para o hábito, e por que o hábito ele existe? Não por causa do gatilho, nem por causa da recompensa, nem por causa da rotina, mas sim por causa da recompensa. É a nicotina e gera alguma coisa em você, não é? Só que quando a gente olha para investimentos, você também pode criar um hábito para investir. E eu acho que, no final das contas, o hábito de você investir, o comportamento de você se manter investidor e um mínimo conhecimento técnico vão te fazer se diferenciar. Então, acho que qual que é o primeiro grande objetivo aqui? É você criar o hábito. Sim. Né? E como que você vai criar um hábito? Repetição. Você vai fazendo isso o tempo todo, até a hora que você começa a se programar a fazer isso aqui dentro, não aqui fora. Então é tipo o ratinho, é tipo o... Sabe quando você... de repente começa a salivar só de cheirar a comida? Pô, você já sabe o sabor, você já sabe o que vai acontecer. Então você já está antecipando o que vai acontecer. No investidor, imagina que você tem um gatilho. Qual que é o gatilho? O gatilho tem que ser o salário. Por isso que as pessoas não podem deixar para investir o que sobe depois de gastar. Elas têm que deixar para gastar o que sobe depois de investir. Para que você se pague primeiro e pague o você do futuro para lá na frente você agradecer o seu do passado. Perini que sempre falou isso. Então, primeira coisa, entrou o salário, se paga. Cara, virou gatilho. Daqui a pouco, você recebe o salário, se paga. Recebe o salário, se paga. Vai formando um hábito, não é? Aí, isso daqui é o gatilho, o salário entrando. Qual que é a rotina? É você entrar lá no seu home broker, você entrar na corretora, você entrar no banco e investir. Fazer a aplicação, não é? Só que o que está faltando aqui? A recompensa. A recompensa. É... Só que aí se você investe numa ação que não paga dividendos, por exemplo, qual que é a recompensa? Aí fica mais difícil, porque aí você precisa começar a ter que racionalizar muito essa emoção, né? Ou tentar trazer uma emoção, às vezes, em algo que não parece tão positivo no momento. E a recompensa fica meio de quando você compra uma ação, você fica meio que numa direção só, né? Porque só fica bem na hora que o negócio Sim. tá subindo, E pode né? acontecer de 10 anos para o negócio ter resultado. Porra. Não é? E racionalmente faz sentido muitas vezes. Só que a gente quer dar sentido para algo que a nossa emoção não consegue compreender. Por isso que a recompensa é o dividendo. Então, quando você investe no fundo imobiliário, uma ação que paga dividendo, cara, pinga na sua conta uma notificaçãozinha. Acontece? Dopamina. É muito legal. Dopamina. Eu gosto pra Não é? caramba. Aí você tá no TikTok, arrasta pra cima. Cada novo TikTok, dopamina. Notificação, dopamina. Não aguento mais. Então, cara, o negócio é você criar o hábito onde você tem o gatilho, que é o salário entrando. A rotina, que é você investindo. E a recompensa é a notificação de dividendo entrando toda hora. E aí você, aos poucos, vai criando esse hábito, cria esse efeito bola de neve, e você vai ter mais estímulos emocionais para você continuar investidor para toda a vida. E você vai ganhar daquela pessoa inteligente que não tem disciplina.